Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo, seja bem-vindo a este momento de mensagem segundo a Palavra de Deus da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia São Paulo, de Planalto, Paraná. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você. Amém. Eu sou o pastor Emerson e te trago esta mensagem baseada no texto de João, no capítulo 7, aonde Jesus vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Sabemos que a água ela é realmente muito importante. Se nós olharmos em um mapa, vamos perceber que a maior parte das cidades sempre está construída junto a fontes de água, junto a rios e a nascentes. Graças a Deus, em nosso país, nós somos muito abençoados. Temos muitas fontes de água. Mas nem todo lugar é assim. Sabemos que existem regiões desérticas onde não existe abundância de fontes de água que nós temos aqui. Aconteceu com o povo de Israel, isso está registrado em Números e também em Êxodo, que eles andaram por muito tempo, por anos, pelo deserto. E nesse deserto eles ficaram com sede. E começaram a reclamar de Deus, começaram a reclamar também de Moisés que guiava o povo. Então Deus teve misericórdia daquele povo e fez com que nascesse de uma pedra, de uma rocha, água. Então o povo pôde beber, também os animais puderam beber daquela água. Isso foi lembrado por muito tempo pelo povo de Israel, inclusive numa festa chamada Festa dos Tabernáculos. Tabernáculos porque lembrava que o povo vivia em tendas, em barracas, enquanto estava no deserto. Mas o ponto alto desta festa era uma cerimônia que acontecia durante uma semana. Uma cerimônia onde o sacerdote do templo de Israel, em Jerusalém, ia até o poço de Siloé e numa jarra de ouro pegava água do poço e levava para fazer um ritual no templo. Então, justamente no texto de João, o evangelista vai dizer que era o último dia daquela festa, o dia mais importante. E naquele dia, Jesus se pôs de pé e falou bem alto. É interessante porque Jesus até aquele momento estava em segredo. Jesus sabia dos planos para o matar, esse aqui era o último ano do ministério de Jesus. Mas neste momento, aproveitando aquela festa, aproveitando aquela cerimônia que acontecia, ele pôde anunciar. E anunciar que ele tinha uma água para eles beber. E ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Essas palavras poderiam soar estranhas, mas o evangelista João também ele se preocupa em explicar essas palavras para nós. Ele diz: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então, o que são esses rios de água viva? O Espírito Santo. É interessante que este final de semana, justamente nós comemoramos o Pentecostes. Pentecostes que lembra que os discípulos de Jesus reunidos em uma casa receberam o Espírito Santo que descia sobre eles como línguas de fogo. E por causa desse Espírito eles tiveram coragem para testemunhar tudo o que Deus havia feito através de Jesus.
Mas esse Espírito que os discípulos receberam, que fez com que eles pudessem fazer maravilhas, conseguiram assim falar em várias línguas a mensagem de Deus, também é o Espírito que nós recebemos no nosso dia de Pentecostes, quando o Espírito vem até nós no batismo, que também se repete a todo dia, quando nós, pelo poder do Espírito, olhamos para Cristo e podemos dizer que cremos verdadeiramente nele, que nos arrependemos de nossos pecados e confiamos no seu perdão conquistado na cruz. Justamente por causa desse Espírito, nós temos fé, temos confiança. Existe essa história de um homem que estava andando de trem. Ele passava por um deserto, uma paisagem seca e sem vida. Enquanto todos estavam com as cortinas fechadas, pois era a hora do meio-dia e o calor era muito forte, aquele homem olhava para fora da sua janela e esbanjava sorrisos. Alguém, vendo aquela cena, perguntou: por que ele tanto olha e sorri para aquela paisagem morta lá fora? E o homem respondeu: é que eu trabalho no ramo de irrigação e vejo a possibilidade de transformar isso tudo num lindo jardim. Assim também o Espírito Santo. Ele quer transformar o nosso coração num lindo jardim. Porque pela fé em Cristo Jesus, Deus quer irrigar a vida de cada um de nós. Nós que antes estávamos perdidos no pecado, assim como muitos hoje se encontram perdidos, vazios, com o seu coração deserto, procurando por todo tipo de fonte de água que realmente não mata a sede. Deus, Ele nos chama para olharmos para a palavra dEle, para olharmos para Cristo, que justamente o apóstolo Paulo vai dizer que Ele era a rocha que saía água. Esse Cristo que justamente para uma mulher que tirava a água de um poço, vai dizer assim: quem beber dessa água que você está tirando do poço, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Como é bom sabermos que essa água limpa, cristalina, abundante é para nós. Que bom saber que ela está disponível para nós e saber que nós podemos também levar esta água para as pessoas que estão ainda vivendo em terras secas, vagando por desertos. Que bom também e agradável a Deus é quando podemos testemunhar o amor de Deus. Que a gente possa aproveitar as oportunidades de matarmos a nossa sede na palavra, que possamos saber também diferenciar entre as fontes de água ruim da verdadeira fonte de água da vida, da palavra de Deus, que nos dá fé e nos sacia, mata a nossa sede. Queremos chegar diante de nosso Deus em oração. Ó Espírito Santo, pedimos que sacie a nossa sede espiritual e encha o nosso coração com refrescantes chuvas de bênçãos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um feliz dia de Pentecostes e tenha também uma abençoada semana.
na companhia de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.